Então, é dentro do campo da psicologia provocativa. Tá? É o método provocativo, de você provocar certas contradições. E é isso que eu gostaria de começar a mostrar para vocês hoje. Tá? Começar a mostrar para vocês hoje. É muito simples, de uma contradição de uma maneira muito simples. Então vamos lá. Tá? Então eu gostaria, vamos usar a EFT para o nosso maior problema. Qual que seria? Tá? Então, qual seria o seu maior problema? Eu peço para vocês agora que vocês tentem se pensar num problema sério, tá? Um problema que vocês tenham, se conscientizem dele agora, de preferência, se vocês puderem ter um papel e um lápis na mão, aí é fácil, com facilidade, e escrevam esse problema. Tá? Pode ser assim um problema tipo, meu problema é que meu problema, entendeu? Eu tenho, sei lá, um problema um problema de saúde, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de falta de dinheiro, por exemplo, pode ser um problema de medo de alguma coisa, medo de falar em público, por exemplo, tá? Ok? Então eu gostaria que vocês... Eu gostaria que vocês fizessem essa lista dos seus problemas. Vai desculpar aí, pessoal, que meus filhos estão em casa e estão me atrapalhando agora. Tá? Ok. Então vamos lá. Bom, o que eu queria deixar claro é que não importa qual seja o problema, tá? Nós vamos pelo sentimento dele. Porque, na verdade, o problema só existe porque a gente se sente mal com ele. Porque senão ele não existiria. Essa é a chave da questão. E se vocês não entenderem esse ponto, que por favor me perguntem de novo. Né? Então, eu só não quero que eles viu, Marli? Eu só não quero que meu filho atrapalhe vocês aqui, atrapalhe vocês na aula aqui. Tá? Mas então, voltando ao ponto do que eu queria explicar. O problema só existe porque a gente se sente mal com ele. Então você pode dizer, eu tenho muitos problemas. Né? Um problema é, por exemplo, falta de dinheiro. Ora, esse problema só existe, né? Você pode dizer, bom, fisicamente minha conta está vazia. Tá? Olá, Desi, entrou na sala agora, não tem problema, a gente está começando também. Tá? Então, o problema existe, você está com falta de dinheiro. Mas o maior problema mesmo não é a falta de dinheiro, o maior problema é seu sentimento ruim em relação à falta de dinheiro. Isso que eu gostaria que ficasse bem claro. Tá? Que a gente se sente mal por causa do problema. E isso é pior. Tá? Isso realmente fica pior. Então nós vamos pelo sentimento. É aquele sentimento de resistência. Quando a gente tem uma resistência para alguma coisa, né, principalmente a questão de resistência de se aceitar a si mesmo, de aceitar o problema. Por isso que na EFT, se vocês conhecem o processo básico da EFT, é esse, você vai bater aqui no ponto do karatê, e você vai falar, mesmo que eu tenha esse problema, apesar que eu tenha esse problema, e tal, eu me aceito. Eu aceito a situação como ela é. Eu aceito o meu sentimento como ele é. Eu me aceito profundo e completamente. Veja a questão aí. No momento que você aceita a situação, a grande parte do problema já se resolve. Tá? Então, trabalhar na EFT é realmente trabalhar nas resistências.
É o que a gente pode chamar de autossabotagem, que a gente pode chamar de boicote, né? Polaridade invertida, resistências todas. São todas as questões de resistência. Tá? Então, eu gostaria... Vocês já anotaram? Eu não vou prosseguir aqui enquanto vocês não tiverem claro um problema específico. Se vocês têm 10 mil problemas, não importa, escolham um. Tá? Se alguém quiser dar até um exemplo, qual o seu problema, pode me dizer. O Rogério já falou que já anotou, legal. Se você quiser dizer qual é o seu problema, diga. Você não precisa dizer também, não. Só dizer só para dar como um exemplo. Quem quiser dar um exemplo, então diga o seu problema. Aí eu posso ser um pouco mais específico na questão. Mas eu gostaria que todo mundo agora me dissesse se já tem claro qual é o seu problema. Já identificou também, Margarida, legal. A Mali está anotando, tá legal. Tá? Então, ao mesmo tempo que já anotou, a Helenísia também, tá? Eu gostaria que todos vocês realmente anotassem o seu problema. Agora, do lado dessa anotação, ok, alergia, legal, Sueli, alergia, urticária na pele. Então, do lado desse seu problema, que seria a alergia, escreva o sentimento, o que você sente por causa dele. Eu não estou dizendo sentir assim, alergia de urticária, provavelmente deve ser uma coceira. Não é isso. É um sentimento mais de você, de autoaceitação. Tá? Então, eu não me aceito por causa desse problema. Eu tenho raiva de mim por causa desse problema. É isso que eu quero dizer na questão de sentimento em relação ao problema. Tá? Então, do lado do problema que vocês anotaram, eu gostaria que vocês anotassem o sentimento em relação ao problema. Isso é importante, porque na EFT a gente sempre trabalha muito em questão do sentimento. Né? Então, tente anotar agora. Dou um tempinho para vocês. A Eleni fala... Tá, o seu problema é ok, a Eleni fala que fica triste quando o filho não ouve. Ok, então quer dizer, o seu filho não te ouve. Esse é o problema. Tá? Agora, o sentimento é que você fica triste por causa disso. Então, anota tristeza por causa do problema. Então, na verdade, o problema, se você for ver, não é o filho que não te ouve, porque 90% dos filhos não ouvem, principalmente na idade da adolescência. O problema é você se sentir triste por isso. Está vendo a questão? Então, nós vamos trabalhar, se você fosse trabalhar na EFT de uma maneira superficial, você podia dizer, meu filho não me ouve, não sei o quê, mas assim, ainda assim, me ama e me aceita profundo completamente. Isso pode dar algum efeito, sim. Mas se você for mais fundo na questão, você vai ver que o maior problema é o seu sentimento de tristeza por causa disso. Então, você vai trabalhar na tristeza. Legal, Elenia? Tá? Então, você identificou legal. Vamos ver de novo. Margarida, identifiquei muita impaciência, principalmente em aceitar o outro. Ok. Então, seu problema, vamos dizer, impaciente. Né? Seu problema é impaciência, vamos dizer. Seu sentimento, por isso, como seria? Mas, não me diga, meu sentimento é impaciência. Não, vai um pouco mais fundo nisso. Vai um pouco mais fundo de você se aceitar, o quanto você se aceita sendo impaciente. Tente ver um pouquinho mais ali. Vamos ver se pesca alguma coisa. Tá? Então, todo mundo já mais ou menos conseguiu idealizar, sentir, ver mais ou menos qual é o seu sentimento? Posso continuar a partir daqui? Alguém ainda não tem claro? Ok, a Rosela já identificou, Odete também, Marli também, Rogério também, Desi também, ótimo. Vamos para o slide seguinte. Agora eu diria o seguinte, e se você se sentisse ao contrário disso, já não teria mais o problema. Tá? Aí que entra a contradição. Então, dando o exemplo ali da Helenia, né?
A Helenia fica triste quando o filho não a ouve. Olha, o problema é o filho não ouve, mas o maior problema é que ela fica triste. Agora então, Helenia, eu te perguntaria, olha a questão da contradição. Tá? Helenia, e se você se sentisse alegre? Não teria mais problema. Não é fácil falar, não é? É fácil falar. Lógico, isso parece uma coisa muito óbvia e parece uma coisa muito besta, né? Muito simplória demais. Né? Sabe aquelas regras assim, tipo, tenha sentimento feliz, fique feliz e vai resolver todo o seu problema. Não é. Obviamente existem, no seu problema de ficar triste, Heleninha, existem muitos pilares aí, ou muitas pernas na mesa aí que mantêm a mesa em pé. Então, não precisamos levar a coisa de uma maneira tão simplória e tão superficial assim. Mas, quando eu quero dizer entrar na contradição, é vocês realmente se abrirem a possibilidade de ficarem felizes. Meu problema é tristeza. E se eu me sentisse feliz? Se eu me sentisse feliz, eu não teria esse problema. Tá? Então nós vamos, a EFT da contradição, ela vai entrar nesse ponto. Tá? Então é isso que eu gostaria. Então agora tentem pegar o seu sentimento, que vocês anotaram aí, e tentem fazer essa frase ao contrário. Tá? Se eu me sentisse, se eu tivesse, por exemplo, se eu me sentisse, se eu tivesse, né, o problema da Margarida, por exemplo, era impaciência, né? Impaciência em aceitar o outro. Então, se eu me sentisse paciente, se eu tivesse paciência, eu não teria problema. Então, tenta deixar um pouco claro isso, apesar de que talvez a frase não faça sentido para vocês ainda. E muito provavelmente ela não faz sentido, porque existe um problema e eu estou agora falando com uma coisa completamente contraditória. Então ela não faz sentido. Mas vamos lá, vamos dar uma abertura a isso. É aí que eu quero chegar. Tá? Medo, Marli, medo. Medo do quê, Marli? Entendeu? Então, medo geral, ou seja, medo generalizado, lógico, o medo tem um monte de pernas aí, né? Tem um monte de pilares aí. Né? Ok, medo de trabalhar fora, medo de ver outras pessoas. Ok, lógico, deixa bem claro aí que isso provavelmente tem traumas passados, que a EFT tradicional trabalha de uma maneira fabulosa para esse ponto, Marli. E você pode resolver isso com a EFT, indo aspecto por aspecto. Mas hoje vamos dar essa abertura nesse sentido de fazer esse exercício contraditório. Nesse exercício contraditório, tá? Veja aí, você está falando que sofreu maus tratos no trabalho. Isso então vem coisas na lembrança. Deixa isso de lado agora, tá? Porque isso requer um trabalho mais específico, isso requer, talvez você tenha que procurar um terapeuta de EFT, ou então ir mais fundo no caso, tá? Não, agora não é a questão. Então agora seria, se eu me sentisse corajosa, faça essa, então fale alto agora, eu me sinto com medo de ir trabalhar, né? Eu tenho medo de trabalhar, e se eu sentisse coragem de ir trabalhar? Então veja só, tem duas palavras muito importantes aí. E se, né? E se. Eu tenho medo. E se eu tivesse coragem? Então agora tentem, cada um de vocês agora, tentem falar a frase de vocês dessa maneira. Pegar um sentimento, então fala, eu tenho tal coisa, né? Eu sinto esse sentimento. Ou seja, no caso da Helenia, se não me engano era a Helenia, né? Que tinha eczema, a Sueli, né? A Sueli tem urticária, né? Ela até tem um sentimento ali, você não falou, Sueli, você não depois falou qual é o seu sentimento em relação a isso.
Mas então, fala assim, eu sinto coceira. Não, coceira não é o sentimento, você tem que ter um sentimento um pouco mais forte. Eu sinto essa coceira. E se eu não tivesse essa coceira? Ou então eu sinto vergonha. E se eu não tivesse essa vergonha? Sempre coloquem a frase assim, e se? Tá? E se? Isso é bastante importante. Tá bom? Então, se você... Aí fala em voz alta, só para treinar, só para treinar. A gente vai fazer o exercício da EFT logo mais. Tá? Então, na lista do lado da lista do seu problema, do lado da lista do seu sentimento, né? Quando eu digo problema, é o sentimento do problema, que é o sentimento que é pior do que o problema em si. Porque o problema a gente tira de letra, se a gente está numa boa. O problema a gente resolve, se a gente está numa boa. Agora, o maior problema é quando a gente não está na boa, por causa disso. Então, vamos lá, do lado desse sentimento, eu gostaria que vocês usassem essas frases aqui, ó. E se? Tá? E se? Tá? Então eu tenho tal problema, né, eu sinto tal coisa, e se eu me sentisse, ou se eu tivesse, ou se eu fosse, ao contrário. Aí, nesse contrário, você faz a sua frase de acordo com o contrário da coisa. Por exemplo, na questão da Odete, era Odete, né, que tinha tristeza com... Não, a Margarida... desculpa. Que era a Helenir. A Helenir estava triste por causa do filho. E se eu ficasse feliz? Ok? Esse ponto. E se eu ficasse feliz? E se eu fosse feliz? Não importa se você possa pensar que é uma loucura, isso é muito contraditório, não importa. Eu quero ver o resultado da EFT para isso, que é fabuloso. A Sueli fala assim, aflição. Porque a alergia causa vermelhidão e calombos em toda a pele. Ok, aflição, Sueli, legal. Aflição. Eu me sinto aflita por ter essa urticária, né? Por ter essa eczema, né? Eu me sinto aflita. E se eu me sentisse aliviada? Ok? Esse é um exemplo. Dá para entender, Sueli? Eu me sinto aflita por causa, né, do meu problema. E se eu me sentisse aliviada? Ok? Essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês escrevessem. Essa frase assim. Tá dando para seguir, gente? Espero que dê para vocês seguirem. Agora, além disso, eu gostaria de ver... Esse sentimento faz você se lembrar de quê? Então, olha só, a aflição da Sueli, essa aflição lembra você do quê? A tristeza da Helenia lembra do quê? O medo da Marli lembra o quê? Isso é bom anotar um pouquinho. A gente não vai entrar nesses detalhes hoje. Mas é bom quando vocês forem fazer o trabalho da EFT por conta própria, é bom vocês terem isso anotado. Esse sentimento faz você se lembrar do quê? Então anota. Eu dou um pouquinho de tempo para isso. Também tente anotar quando você se sentiu igual. Quando você se sentiu aflita da mesma maneira? Quando é que você se sentiu triste da mesma maneira? Quando é que você se sentiu medrosa da mesma maneira? Quando e onde? Isso também vale trabalhar na EFT. São pilares. Tá? São esses pilares, são essas pernas que mantêm a mesa em pé. Nós não vamos trabalhar nisso hoje, mas eu estou dizendo para vocês como é que tem que ser trabalhado. Tá bom? E também o que isso significa para mim. Isso é bastante importante. O que isso significa para mim. Tá? Por exemplo, a Sueli pode ter aflição. O que essa aflição significa para você?
né? Geralmente é um sentimento muito mal. Eu me sinto muito mal por isso, significa, ou seja, o que significa isso para você? Né? Tenta ver, o que vier à cabeça, não tente ser muito, trabalhar muito na questão. O que vier à cabeça, você faz. Então, eu gostaria que vocês anotassem também. Tá? Mas, de uma maneira geral, nós vamos trabalhar hoje o trabalho hoje seria esse. E se eu me sinto triste, eu me sinto aflito por causa do problema, e se eu me sentisse aliviado, e se eu me sentisse feliz, e se eu me sentisse corajoso, enfim, de acordo com o nosso problema. Ok? Posso passar adiante? Alguém ainda tem alguma dúvida até aqui? Eu vou passar para o slide seguinte. Então, veja só. Vamos agora trabalhar na EFT com a contradição. Eu estou triste por causa que meu filho não me ouve e eu poderia estar feliz. Certo? Olha a contradição que você está falando. Eu me sinto com medo, eu me sinto medroso por causa dessa situação e eu poderia me sentir corajoso. Eu tenho medo e eu posso ter coragem. Eu estou aflito e posso estar, mas eu poderia estar aliviado. Então, em outras palavras, a gente vai mudar o parâmetro. Do negativo, a gente vai dar uma opção para o positivo. Né? É muito melhor falar, muito mais incrível falar de sucesso e vitória do que ficar falando de medo e fracasso. Lógico, na EFT nós sempre vamos na ferida, né? Nós sempre temos que ir na ferida. Esse exercício é um exercício básico de contraditório, é um exercício básico de você começar a jogar um pouco mais de energia positiva dentro de você. Tá? Então, tentem refazer a frase de novo, como seria assim: eu estou triste e como eu poderia estar feliz. Então você já está jogando novas possibilidades dentro do seu cérebro, ou dentro do seu inconsciente, vamos dizer. Né? Você está jogando novas possibilidades. A possibilidade de você fazer alguma coisa diferente na vida. Em vez de ficar só olhando a tristeza, só martelando no problema, você se sentir, ver a solução do problema. Tá legal? Então nós vamos para o slide do exercício prático. Ok? Então o exercício seria assim. A frase, cada um vai fazer a frase de acordo com o seu problema, ou melhor, de acordo com o seu sentimento do problema. Tá? Então é assim: mesmo que eu tenha tal coisa, mesmo que eu sinta tal coisa, mesmo que eu esteja assim, assado, por causa disso, daquilo, eu me aceito profundamente e aceito meus sentimentos e a situação como ela é. Ok? E nos pontos, veja só, nos pontos, aí que entra o exercício da contradição. Você vai fazer num ponto, eu estou, né, vamos dar o exemplo da tristeza. Eu estou triste. E do outro lado, no outro ponto, fala: mas e se eu estivesse feliz? Aí embaixo: mas eu estou triste. Embaixo do nariz: mas e se eu estivesse feliz? Olha só como a gente joga, isso aí chama contradição. A gente vai jogando uma coisa com a outra. Tá? Então vamos lá para o exercício, gente. Eu gostaria que vocês pegassem esse sentimento agora, que já deve ter bem claro dentro de vocês, desse uma nota de 0 a 10. Tá? Se vocês puderem me escrever a nota aí, só para ter uma ideia de como está a situação, pode escrever. Ok? O Rogério está falando 10. Ô, Rogério, mais não podia ser, né?
1.000 para Marli, legal. 10 mil para Marli, legal. 8 para Rosilda, 80 para Helene. Pô, vocês estão muito exagerados hoje, não dá. Assim não dá para trabalhar, não. Assim não tem santo que aguente. Tá. Helene, ó, as notas todas estão bastante altas, então vamos lá. Eu gostaria que vocês pegassem no sentimento, tá, gente? Nós vamos trabalhar no sentimento. Porque trabalhar no problema em si é uma coisa muito... O problema é um problema. Né? Como eu tenho alergia. Alergia é o nome de uma doença. O problema principal é como você se sente por causa da alergia. Né? Eu tenho falta de dinheiro. Meu problema é falta de dinheiro. Não, falta de dinheiro é o nome de uma situação. O problema é o seu sentimento em relação à situação. Né? Sentimento de pendura, você pode falar, né? O sentimento de pendura. Não, é um sentimento, tem que ser um sentimento mais profundo ali. Tá? Então vamos lá, todo mundo já deu uma nota, legal. Agora então vamos lá, eu gostaria que vocês entrassem na onda, vamos fazer o exercício da EFT. Já sempre peço, estejam bem centrados, se possível com o pé no chão, ou pelo menos com os pés se estão sentados na cadeira, vocês se sentem bem, se centrem, estejam centralizados em vocês mesmos, no eixo. E vamos lá, vamos bater no ponto do karatê. Eu vou falar uma frase muito simples, e vocês têm que fazer a frase como vocês acham melhor. Tá? Como vocês acharem. Vamos lá. Mesmo que eu sinta tal coisa, né? Eu me aceito profundamente e aceito meus sentimentos e a situação como ela é. Ok? Mesmo que eu tenha esse sentimento de... Eu me aceito profundamente e aceito meus sentimentos e a situação como ela é. Mesmo que eu sinta tal coisa, eu me aceito profundamente e aceito meus sentimentos e aceito a situação como ela é. Ok. Vamos lá agora nos pontos. Tá? Eu estou, ou eu me sinto, agora do lado do olho, mas e se eu estivesse embaixo do olho, mas eu me sinto, né? Vocês falem aquilo que vocês se sentem. Embaixo do nariz, mas e se eu me sentisse embaixo da boca, mas eu me sinto mal, né? ou o que vocês quiserem falar, né? Mas eu estou mal. Respira legal na clavícula. Mas e se eu estivesse bem? Embaixo do braço. Mas eu me sinto mal. E em cima da cabeça. Mas e se eu me sentisse bem? Agora, vocês fazem as frases que vocês quiserem, tá? Vamos continuar no início da sobrancelha, façam a frase que vocês queiram falar. Mesmo que eu tenha esse problema, falem o problema que vocês têm.
do lado do olho, eu me aceito, mesmo com esse problema, apesar desse problema. Mesmo embaixo do olho, mesmo que eu me sinta tal coisa, eu aceito os meus sentimentos. Embaixo da boca, mesmo que eu esteja com esse sentimento de... Continua com o que vocês quiserem falar. A clavícula. Mas e se eu tivesse o sentimento de... Aí você põe ao contrário. Mas e se eu tivesse o sentimento de... Embaixo do braço. Eu estou mal, eu me sinto mal, eu me sinto... Aí põe o sentimento que vocês têm. E em cima da cabeça. Mas e se eu me sentisse bem? Aí vocês falam o que vocês quiserem falar. Agora solta, legal. Solta a respiração. Solta bem os braços. Tá? Esse foi a demonstração. Não tem resposta certa ou errada para aquilo que vocês sentem, o que vocês sentem. Como eu falei, é uma questão muito genérica, muito generalizada, mas é um exercício que vocês poderiam fazer todos os dias um pouco, que vocês com certeza podem se encaixar melhor no nível energético. Tá? Para aqueles que deram a nota alta, eu gostaria que se vocês pudessem agora dar uma reavaliada na situação e ver como está. Como eu disse, não tem resposta certa ou errada. Pode ser que a nota tenha aumentado, pode ser que a nota tenha ficado igual ou diminuído. Tá? A Mali, de 10 mil foi para 8. Puxa, legal, Mali. Isso foi legal. Foi uma boa. O Rogério estava em 10, foi para 4. Tá? O ressentimento da Sueli baixou para 2. Ótimo. Eleni para 5, Rosilda para 6, Margarida para 6, Desi para 3. Legal. Essas notas, eu sempre deixo bem claro que são notas subjetivas, mas veja como isso muda. Está mudando a vibração, gente. Mudou muito a vibração de vocês. Vocês tinham um problema que só batiam na tecla da nuvenzinha negra em cima da cabeça. E agora vocês estão começando a vislumbrar uma possibilidade positiva. É o que eu chamo de método da contradição. Você jogou uma contradição que parecia ilógica, mas é uma possibilidade. Nós vivemos no mundo da possibilidade.